Capítulo 12. Vanessa revirou os olhos para si mesma. Eu deveria ter pensado em vir direto para cá, ruína antiga misteriosa, esquecida pelos deuses e pelo tempo e por todos, exceto por alguns aldeões idosos que trocavam histórias em que ninguém acreditava? Eu deveria ter apenas tirado minhas asas e voado por aí. Ela riu de si mesma enquanto circulava no céu acima até avistar o local que o velho tinha em mente. O castelo era uma sombra do que era antes. Uma vez, ele tinha que ter sido não apenas imponente, mas imponente, com torres altas construídas com posições redondas, largas e defensivas, um grande portão duplo largo e uma fundação maciça comparável a qualquer coisa em Restize ou Baharut. Mas agora era uma ruína desmoronada. As torres estavam tombadas de lado, pedras espalhadas e quebradas com apenas alguns pedaços ainda grudados em uma espécie de contorno geral testemunhando o que tinha sido um dia. As pedras estavam cobertas de musgo, um poço central estava rachado de um círculo largo em uma versão meio caída e fraturada de si mesmo. A pedra tinha ervas daninhas e até mesmo árvores quebrando em alguns lugares, as paredes estavam quebradas e apenas alguns fragmentos ainda estavam de pé, mas eram grossos pelo menos uma dúzia de passos de ponta a ponta. O que quer que tenha tomado este lugar deve ter pago uma conta de açougueiro, mesmo que fossem homens-fera. Ela refletiu enquanto se aproximava. O portão e a casa do portão foram achatados, alguém até mesmo levou um tempo extra para quebrar a pedra em seixos em algum acesso de raiva antiga e esquecida. Mesmo olhando para ela, a demonia sentiu calafrios, as manchas de sangue permaneceram em muitas das pedras, uma lembrança enegrecida de uma era diferente, o último testamento do vigor do defensor e do invasor. Ela meio que esperava que houvesse corpos, como se tivesse acontecido no dia anterior, mas não havia nenhum. Os ossos foram levados por animais ou até mesmo consumidos por alguns dos homens-fera que eram capazes de comer ossos. Vanessa se endireitou e pousou, e um arrepio percorreu sua espinha como se ela pudesse ver todos os dias desde o começo até o presente, como se ela estivesse caminhando invisível entre fantasmas. Seus olhos dispararam ao redor e suas garras estalaram para o pronto em seus lados, suas presas expostas e asas tensas, prontas para uma luta. Arrepios surgiram quando ela sentiu alguém passar por seu corpo. Ela lançou os olhos ao redor. Não havia ninguém lá, nenhum cheiro, nenhum som, mas o vento através da grama e ervas daninhas, as árvores antigas crescendo como eram propensas a fazer, balançando para frente e para trás na brisa, tudo estava em paz. Mas seu coração disparou enquanto ela olhava ao redor. Um par de cavaleiros que não estavam lá, aqueles que passaram por seu corpo, conversavam preguiçosamente, armaduras pesadas e massas poderosas, eles andavam com o mesmo orgulho dos soldados de Sua Majestade, confiantes em sua força e futuro. Um segurava um saco bruto em sua mão livre. E ambos carregavam massas pesadas de bolas de ferro e pontas curtas amarradas em seus quadris. Vanessa estendeu a mão para tocar as formas efêmeras. Brevemente ela se lembrou de como ela se fez parecer um fantasma para Astraca, usando um painel de vidro e um espelho para dar ao seu reflexo uma aparência fantasmagórica. Sua mão passou pelas formas. O que foi isso? Os dois se perguntaram e olharam para trás. Eles deveriam tê-la visto, eles não viram nada. Só o vento está nos deixando um pouco frio, talvez, perguntou o maior dos dois. Foi estranho, não gostei. O outro respondeu. Vanessa segurou a mão para trás e a colocou ao lado do corpo. Ela fechou os olhos, as figuras tinham sumido quando ela os abriu novamente, tudo estava vazio e ela estava sozinha. Ela olhou para trás, as paredes pareciam intactas, o portão estava firme. Ela olhou para frente e viu as torres altas e as balistas e catapultas de madeira como elas eram em seu auge, não mais como os restos quebrados de madeira podre que jaziam aqui e ali. Seu sangue quente gelou e Vanessa fechou os olhos novamente. Ela os abriu e olhou ao redor, e as figuras estavam de volta. As sombras eram numerosas, enquanto a armadura era do tipo prático quase universal com o qual a maioria dos ricos se adornava. Os camponeses e outros servos pareciam estar todos vestidos com trajes longos semelhantes a túnicas, essencialmente apenas aventais ou sacos com buracos, mas tingidos em cores muito variadas, enquanto seus pés tinham apenas sandálias ou nada. O que está acontecendo? Isso é um feitiço? Ou uma maldição local?
Ela andou na frente, a porta estava intacta como se nunca tivesse sido quebrada. Ou ainda não era. Ela estendeu a mão para tocá-lo, curiosidade despertada apesar do frio em sua alma pelas vozes que subiam ao seu redor. Este lugar está vivo? Há quanto tempo alguém sequer esteve aqui? Quanto da história do velho era verdade? As vozes soavam um pouco distantes, como se estivessem sendo faladas por alguém que estava fora de vista enquanto explorava uma caverna. A porta vai abrir? Posso simplesmente passar por ela? Ela se perguntou sobre isso. Encontrar esse lugar ainda tinha levado muito mais tempo do que deveria. O falso amanhecer mal tinha nascido, e ela estava presente há apenas alguns minutos, mas parecia muito mais tempo. A porta se abriu na frente dela, o largo e pesado carvalho atravessou seu corpo, e ela se viu olhando para a versão viva da imagem que havia compilado de então. Ele não estava vestido como soldado ou camponês, na verdade suas roupas eram francamente bizarras, uma mulher de pele dourada ao seu lado, ela era claramente humana, e ainda assim diferente de qualquer mulher que Vanessa já tinha visto. Seus lábios eram cheios e lindos, sua pele parecia capturar a luz enquanto ela passava por seu corpo, seu cabelo era lustroso, escuro e caía pelas costas, seus olhos eram tão escuros quanto obsidiana e brilhavam na noite, seu corpo esguio estava vestido com mantos de seda que pendiam em fios soltos ao redor de seus membros, com joias de prata penduradas em suas orelhas e um véu branco transparente na frente de seu rosto. Então estava vestido com mantos grossos e pesados de roxo que envolviam sua cintura em um ângulo até seus ombros, expondo quantidades iguais de pele em sua cintura. Então usava uma faixa dourada em volta da testa com uma única pedra, aparentemente uma rocha comum, incrustada no centro. Os dois cavaleiros imediatamente se ajoelharam e, sem pensar, Vanessa se afastou. Você não está no caminho deles, idiota. Ela se repreendeu e bufou, todos os quatro olharam em sua direção. Não tem ninguém aqui, certo? Então perguntou aos cavaleiros ajoelhados. Lord Barintasha, senhor, os conjuradores de magia estão monitorando a área inteira. Se houvesse alguma magia aqui, mesmo que não pudéssemos quebrá-la, estaríamos cientes disso. O cavaleiro tranquilizou, e então cerrou os dentes. Ele estendeu a mão para Vanessa, que ficou parada. A mão dele passou por ela várias vezes. Invisibilidade seria uma coisa, completamente invisível e efêmero seria outra completamente diferente. Ele disse, e quando suspirou, Vanessa deu uma olhada em seus dentes. O então que ela conhecia era definitivamente um vampiro, mas este parecia ser um homem comum, um humano bem construído e fisicamente apto e nada mais. Quando a mão de então passou por sua cabeça, Vanessa sentiu uma vaga dor de cabeça e se afastou reflexivamente. Então passou a mão pelo espaço vazio mais algumas vezes, empurrando a mão um pouco mais para fora. Querido, você se preocupa demais. A mulher dourada sorriu para ele por trás do véu e com uma mão gentil colocada em seu antebraço, ela trouxe seu membro de volta para o seu lado. Ele não resistiu quando ela fez isso, e disse, talvez sim, mas estes são tempos estranhos. Ele disse a ela e colocou o braço em volta da cintura dela para puxá-la para perto dele. Algum dos nossos batedores retornou? Então exigiu, e o cavaleiro respondeu. Um grupo, e senhor, foi isso que eles recuperaram. O carregador do saco disse e abrindo o saco ao seu lado, ele enfiou a mão e tirou uma cabeça. A cabeça de um tigre, um tigre? A mulher disse e inclinou a cabeça. O quê? Então perguntou. Temos isso na minha terra natal, eles caçam em nossas selvas e pastagens, não vejo um desses desde que embarquei no barco. Ela respondeu, eles são criaturas grandes, cada um pode pesar tanto quanto 4 ou 5 homens grandes e são muitas vezes mais fortes do que o normal, eles são predadores muito perigosos, muito rápidos, muito selvagens e têm uma mordida excepcionalmente poderosa. Então era isso que estava causando os desaparecimentos? Perguntou então. Meu senhor, esta cabeça estava em um corpo semelhante ao de um homem, como um híbrido de homem e besta, um tipo de homem-fera, e os batedores disseram que este falava. O cavaleiro sussurrou as palavras como se fossem um grande segredo. Meu coração de ouro, é como os tigres do seu local de nascimento. Então perguntou. Ela empalideceu de dourado para bronze temperado quando balançou a cabeça violentamente. Não,
Não, eles são criaturas de 4 patas sem pensamento superior, perigosos, mas meros animais. O corpo de Intan ficou tenso diante dos olhos de Vanisa. Quem já ouviu falar de um homem-fera antes? Ele perguntou. Nenhuma resposta foi fornecida.